Queridos alunos, estamos aqui por uma Química Sem Segredo. Nessa aula, nós vamos estudar mais uma parte sobre estrutura do átomo. Nós vamos ver os números quânticos, diagrama de Linus-Pauling, regra de Randi, princípio da exclusão de Pauli. Então, vamos lá? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que vem a ser números quânticos? Os números quânticos são números que nós usamos para identificar o elétron. Qual é o nível que o elétron está? Qual é o subnível? Qual o orbital? Que elétron é esse? Né? Então, são quatro números quânticos. Número quântico principal, número quântico secundário, número quântico magnético, número quântico espinho. Principal, tá aí, simbolizado pela letra N. Caracteriza o número, qual é o número da camada que o elétron está. Caracteriza os níveis de energia, K, L, M, N, O, P, Q. Cada nível tem o seu número. Primeiro nível, segundo nível, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo nível. São 7 níveis de energia que nós temos atualmente. Tá? Então, se eu falar que o número quântico principal do elétron é 4, ele está no nível M. O número quântico principal é 7, está no nível Q. E nós sabemos que os níveis K, L, M, N, O, P, Q são formados por subníveis. Lá de Sommerfeld, lembra? S, P, D, F. Então, vamos lá. Segundo número quântico, simbolizado pela letra L, caracteriza os subníveis de energia. E a forma do orbital? O orbital no subnível S não tem o mesmo formato do orbital do subnível P, do D ou do F. São diferentes, tá? Então, vamos lá. Subnível S é 0, subnível P é 1, D é 2, F é 3. Isso não muda, tá? Número código principal é sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E número código secundário é sempre 0, 1, 2, 3. Sempre. Certinho? Beleza? Vamos lá. O terceiro número quântico é o número quântico magnético. Ele caracteriza os orbitais. Qual é o orbital que o elétron está? Né? Nós sabemos que os níveis são formados por subníveis, os subníveis são formados por orbitais. Então, como é que eu fico sabendo, por exemplo, quantos orbitais tem o subnível P, o D, o F? Usa-se essa forma, tá? O L é o número quântico secundário, lembra? Então, S0, P1, D2, F3. Então, vamos ver. O S é 0, não é? O L é 0. 2 vezes 0, 0 mais 1. P, o L é 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. O D, o L é 2. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. O F, o L é 3. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Então, não esqueça. L é 0, 1, 2, 3. Não muda isso. Cada orbital é representado por um quadrinho. Então, S é um quadrinho, P3, o D5, F7. E cada quadrinho aí está representando um orbital e tem um número. Eu costumo comparar os números quânticos, que nada mais são do que o endereço do elétron, o nível, subnível, orbital que ele está, com o nosso endereço. Nós também não temos nosso endereço? Qual é o bairro onde a gente mora? Qual é a rua? Qual é o número da casa? A mesma coisa. O bairro são os níveis. As ruas são os subníveis. Os orbitais são as nossas casas. Nossas casas não tem um, a minha tem um número, ou tem outro. Então tá aí. Esse número quântico magnético ele varia de menos L a mais L. O L é quanto? O L não é zero? Menos zero mais zero não existe, é só zero. Então esse orbital vale zero. Subnível P vale 1, menos 1 a mais 1. Então 0 mais 1, menos 1. Subnível D, o L vale 2, menos 2 a mais 2. Ó. 0 mais 1 mais 2, menos 1 menos 2. De menos 1 a mais 2. Menos 2 a mais 2. Subnível F, menos 3 a mais 3.
Então, aqui no meio é 0, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3. Então, aonde o elétron estiver, se o elétron estiver nesse orbital, o ponto magnético dele é mais 2, não são todos no não, é mais 2. Se ele estiver aqui, é 0. Se estiver aqui, é menos 3. Ok? Beleza? Joia. Continuando. Número quântico é spin. O que é spin? Spin é o nome dado ao movimento de rotação do elétron. O elétron tem um movimento de translação, que é ele em volta do núcleo, e tem um movimento de rotação, que é em torno do seu próprio eixo. Ora, se é movimento de rotação, só pode ter dois, horário e anti-horário, ok? Então, o número quântico spin, ele caracteriza o sentido de rotação do elétron, assumindo os valores menos meio mais meio. Sentido de rotação quer dizer se está no sentido horário ou se está no sentido anti-horário. Tá certo? Esse aqui, por exemplo, está no sentido anti-horário, não está? O spin do elétron vai ser representado por uma seta. Então, essa seta aí está indicando que o sentido é anti-horário. E essa aqui está indicando que o sentido é horário, não é isso? Certo? Então, olha um esqueminha que você pode fazer para você não esquecer. Olha o caso da mão. Se eu tiver com o dedo para cima, setinha para cima, sentido anti-horário, tá vendo? Se eu tiver com o dedo para baixo, setinha para baixo, sentido horário. Então, sentido anti-horário, sentido horário. Aí começou o sentido anti-horário mais meio e o horário menos meio, certo? Então, vamos lá. Então, o número quântico spin, ele caracteriza o sentido de rotação do elétron, tá? Aí, ele é representado pela setinha, para cima ou para baixo, não é? Então, no caso aqui, ó, quando está no sentido anti-horário, mais meio. No sentido horário, menos meio, certo? Agora, como é que eu vou representar? Não é pela seta? Se é pela seta, não importa se a seta está para cima ou para baixo. O primeiro elétron que você colocou é sentido anti-horário. E o segundo que você colocou é o sentido horário. Então, o primeiro elétron vai ser mais meio, o segundo elétron vai ser menos meio. Ok? Beleza? Joia. Princípio da exclusão de Pauli. Esse princípio da exclusão de Pauli diz que dois elétrons no mesmo átomo não podem apresentar os quatro números quânticos iguais. Pode ter no máximo três. Mesmo como o código principal for o mesmo, o secundário for o mesmo, o magnético for o mesmo, o spin tem que ser diferente. Então, se três números quânticos forem iguais, o quarto tem que ser diferente. Isso então vai dizer o seguinte, que cada orbital suporta no máximo dois elétrons e de espinhos opostos. Ou seja, se um é mais meio, o outro é menos meio. Nunca que um orbital pode ter elétrons com o mesmo espinho. Sempre um ou dois. Se for dois, tem que ser um mais meio, outro menos meio, certo? Então, olha aqui, ó. Esses são os orbitais, não é isso? Subnível S, subnível P, subnível D, subnível F. Quantos elétrons eu posso ter aqui? Dois. Um orbital só. Dois elétrons e espinhos opostos. Porque eu posso ter dois aqui, dois aqui, dois aqui. Dois, 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 dois. Dois, 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 dois. Tá aí. Tá vendo? Então, esse é o número máximo de elétrons que cada subnível pode ter. S2, P6, D10, F14. Ok? Então, tá aí. Eu posso ter P5, P3, P1, mas não posso ter P7, P8, não pode. Não posso ter D15, D5, já pode. Certinho? Beleza? Regra de Rand. Essa regra ela vai ser utilizada para fazermos a distribuição de elétrons nos orbitais em cada subnível. O que ela diz?
Na distribuição de elétrons subníveis, primeiro eu coloco um elétron em cada orbital, para depois colocar o segundo elétron. Vamos lá. P5. 5 elétrons subnível P. O número que está em cima indica o número de elétrons, né? Subnível P são 3 orbitais. Jogando 5 elétrons aí. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elétrons. Tá vendo? Esses dois elétrons estão emparelhados. Esse está desemparelhado. Então, aqui eu tenho um elétron desemparelhado, certo? O D7, quer dizer, você tem 7 elétrons subnível D. Subnível D são 5 orbitais. Jogando 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Volta, 6, 7. Tá vendo? Eu coloco um elétron em cada orbital primeiro, para depois colocar o segundo. Certo? Beleza? E eu tenho o quê? 3 elétrons desemparelhados. Não é isso? Subnível F5. 5 elétrons subnível F. Quantos orbitais tem subnível F? 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, que eu tenho 5 elétrons desemparelhados. Todos estão desemparelhados. Não tem problema ter elétron orbital vazio, não. Certo? Então tá aí a aplicação da regra de Hunt. Vamos lá. Diagrama de Linus-Pauling. Para que é o diagrama de Linus-Pauling? O diagrama de Linus-Pauling ele serve justamente para nós fazermos a distribuição de elétrons, tá? Nós temos os níveis, subníveis e orbitais. Então, o diagrama é para fazermos a distribuição nos subníveis. E eu tendo a distribuição no subnível, eu posso fazer nos níveis, certo? A partir do subnível, eu faço nos níveis, tá? Cada nível apresenta o número máximo de elétrons. E esse número máximo de elétrons é determinado nessa forma. 2n ao quadrado, onde n é o número código principal, é o número da camada. KLMNOPQ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá, então? A camada K é a camada 1. 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2. Então, a camada K, 2. Camada L, no código principal é 2. 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. A camada M, 18, né? Ó, 3, camada 3. 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. A camada 4. 4 ao quadrado, 16 vezes 2, 32. Tá vendo? Esse é o número máximo de elétrons que pode ter. A camada O é a camada 5. 5 ao quadrado, 25 vezes 2, 50. Ah, professor, 50 eu nunca vi falar nisso. Não tem problema, a gente não vai usar. Eu só estou mostrando para você o que pode acontecer. Né? À medida que o número de elementos vai aumentando, vai necessitando de mais subníveis, mais orbitais. Né? Então, tá aí, certo? O que a camada O pode suportar é 50, tá bom? A camada P, 6, 6 ao quadrado, 36 vezes 2, 72. E a camada Q, camada 7, 7 ao quadrado, 49 vezes 2, 98. Então, se você observar, essas quatro primeiras são 2, 8, 18 e 32. Isso é o que pode suportar. E isso existe atualmente. Ou seja, então, está completo. Pode ter no máximo isso e tem. Essas outras aqui, pode ter 50, 72, 98. E não tem. Aqui é 32, 18 e 8. Então, esses níveis são incompletos, certo? Beleza? Então, olha lá. Camada KLMNOPQ. Vamos construir o diagrama? Não adianta você querer decorar, você esquecer e inverter, você errou o exercício. Esse número aqui, que é o número quântico principal, aí indica o número de subnível que cada nível tem. Cada nível não tem um número de subníveis. Então, aqui, ó, camada 1 tem um subnível, só o S. Camada 2 tem 2 subníveis, o S e o P. Camada 3 tem 3 subníveis, o S, o P e o D. Camada 4, o S, o P, o D e o F. Camada O, 5 subníveis, o S, o P, o D, o F. Esse é teórico, ele não existe. Nós não temos elétrico suficiente para usá-lo. É igual a uma cidade. Não tem rua hoje, não é?
Mas daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, vai aumentar a rua, vai aumentar a casa. É a mesma coisa, né? Nós só vamos usar, pelo número de elétrons que temos, vamos usar até o F14. Vocês vão ver daqui a pouco por quê. A camada 6 são 6 subníveis, aí o F, o G e o H são teóricos. Só uso o S, o P e o D, por isso que é 18. Aqui, ó, tá vendo? 7 subníveis. Então, se você, essa parte aqui, ó, de vermelho, não é usada. Então, nós usamos só essa parte de preto. Se você somar 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Por isso que esses níveis aqui são incompletos, certo? Tá bom? Beleza. Então, eu tenho aqui subnível S em todas as camadas, não tem? Então, eu tenho que saber se o subnível é na camada 1, na 2, na 3. Você vai colocar antes do subnível o número da camada. Camada 1, esses aqui estão na camada 2, ó. Esses aqui estão na camada 3, você pôr 3 antes. Esses aqui estão na camada 4, tá vendo? Esses aqui estão na camada 5. Esses aqui estão na camada 6 e esses aqui estão na camada 7. Tá vendo? Ou seja, o número que está antes do subnível indica o número da camada. E o número que está em cima do subnível indica quantos elétrons esse subnível tem. Certo? Por exemplo, se aparecer para você um exercício lá, 4D8. O que isso quer dizer? Que o subnível D está na camada 4, KLNN, camada N, e ele tem 8 elétrons. Quantos orbitais tem no subnível D? Tem 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. Quantos elétrons eu tenho que colocar aí? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aí o subnível D8 da camada 4 representado. Certo? Beleza? Continuando, então. Vamos lá. Para eu colocar esses subníveis na ordem crescente de energia, o que eu tenho que fazer? Traçar diagonais de cima para baixo, tá vendo? Aí, quando eu tracei sempre de cima para baixo, tracei a primeira diagonal, atingiu o subnível S, 1S2. Quer dizer, esse é o subnível que eu vou colocar elétron primeiro. Depois, a outra diagonal, 2S2. A outra diagonal, 2P6, e depois o 3S2, de cima para baixo. Certo? Depois a outra, 3P6 e o 4S2. O outro, 3D10, 4P6, 5S2. Tá vendo? A outra, 4D10, 5P6, 6S2. A outra, 4F14, 5D10, 6P6, 6S, 7S2. Tá vendo? A outra, 5F14, 6D10, 7P6. Certo? Você terminou no 7P6. Ah, porque você não pode continuar? Por causa do seguinte: todas as vezes que você traça aqui, não é na. Termina no S, aqui termina no P. Então, o próximo elétrico, até aqui, se você somar, por isso que eu uso só esse de preto. O elemento com o maior número de elétrons que nós temos hoje é 118. Então, se você somar tudo isso aqui, dá 118. Então, quando aparecer o elemento 119, vai ter que ter a camada R, a camada 8, com subnível S. 119, 8S1. 120, 8S2. Tá vendo? Pronto. 8S2, 120. 121. Agora, vem aqui, ó. Aí vem. E aí continua. Certo? Por isso que eu uso só esses que estão em preto, porque nós não temos elétrons suficientes para utilizar isso daí. Ok? Beleza? Joia! Aqui nós temos alguns links para vocês, quem quiser, né, assistir para ver, né, mais um pouquinho, reforçar esse nosso estudo, fique à vontade, tá? Vamos então fazer só um exercício para recordar rapidinho isso daí. Só para você ver como é que trabalha com o número quântico, missão eletrônica e tudo mais.
Quais os quatro números quânticos do elétron desemparelhado do bromo que apresentam números atômicos 35 e número de massa 80? Ora, para eu saber os números quânticos, tem que fazer distribuição eletrônica. Quantos elétrons o bromo tem? O que indica o número de elétrons é o número atômico? O número de massa indica prótons mais nêutrons. Então, eu vou distribuir 35 elétrons, não é isso? Então, vamos lá, distribuindo 35 elétrons. Como é que fica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Tá aí. 35 elétrons. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 35. Elétron desemparelhado eu quero, não é? Onde é que eu vou achar o elétron desemparelhado? Se o elétron está desemparelhado, é porque está faltando elétron. Só existe isso no subnível incompleto. Então, todos esses subníveis estão completos, tá vendo? Então, o único incompleto é esse. Então, o elétron desemparelhado só vai estar no último subnível, que é o incompleto. Né? Então, vamos lá, vamos representar o 4p5. Quantos orbitais tem o subnível P? 3 orbitais, não é isso? Quantos elétrons eu tenho que distribuir aí? 5. Seguindo a regra de Rand. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Elétron desemparelhado. Qual é? Está aqui, ó. Eu quero saber quais são os 4 números quânticos desse elétron, que é o desemparelhado. Eu quero saber qual é o número quântico principal, o secundário, o magnético e o spin. Ou seja, o número da camada, o número do subnível, o número do orbital e o elétron. Vamos lá? O que é o número quântico principal? É o número que está antes do subnível. 4. Número quântico secundário é o número do subnível. Lembra que eu falei para vocês? S, P, D, F. Isso não muda. O S é 0, o P é 1, o D é 2, o F é 3. Então, subnível P, o L é 1. E o número quântico magnético? Lembra? O número quântico magnético, ele é o valor do orbital. O número de orbitais é sempre um número ímpar. 1, 3, 5, 7, 9, 11, não é isso? Então, sempre vai ter um orbital central. O orbital central tem número quântico magnético zero, sempre. O da direita, valor positivo, e o da esquerda, valor negativo. O elétron que eu estou estudando está no orbital que vale mais um. Aí. E o spin? O que eu falei para vocês? O mais usado, o que é? O primeiro elétron que eu colocar em cada orbital é mais meio, o segundo é menos meio. Então, olha lá. Mais meio, mais meio, mais meio, menos meio, menos meio. Então, o elétron que eu estou estudando vale mais meio. Ok? Beleza? Então, tá aí. Encerramos aí o estudo sobre estrutura do átomo, né? E onde nós dividimos isso em 4 aulas. Então, agora é fazer exercício, né? A aprendizagem está em cima dos exercícios para treinar essa teoria vista, ok? Gostou dessa aula? Então curte, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.